Amém? Então, né? O tema da ministração hoje à noite é... de manhã, né? É porque eu nem dormi ainda quase, é por isso que tá... Eu ainda tô... ainda é de noite para mim, né? Tiago fica passando mal com isso, mas eu não dormi ainda, desculpa isso. Hoje pela manhã nós vamos falar algumas coisas sobre um tema massa. E o tema é a ideia que deu certo. Vai ser doideira. Aquela frase que o pastor André ama, né? Não vamos traçar uma linha de raciocínio. No começo você não vai entender nada. Mas te aperreia não. O segredo é não conversar e não dormir. Se você conseguir isso, o Espírito Santo que mora dentro de você vai ministrar o seu coração. Efésios capítulo 2, versículo 10. Na Bíblia existe 31.100 versículos. E dos 31.100 versículos, esse é o versículo que é para mim, na minha opinião, o mais legal de toda a Bíblia. Deus é tão especialista que Ele conseguiu, no meu ponto de vista, organizar toda a ideia de absolutamente tudo numa expressão só. Porque é como se fosse um pensamento dele. E Ele diz, porque somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus para boas obras. Tem tradução que diz para as práticas das boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Porque nós somos feitura dele. Tem tradução que diz porque nós somos criação dele. Tem tradução que diz porque nós somos criaturas dele. Mas essa palavra feitura é bem legal, né? Essa tradução ela é bem antiga, como eu, né? Essa área. E eu comecei a estudar por ela, então muita coisa que eu sei hoje é porque eu tive que pesquisar o significado das palavras, porque abre um leque de entendimento. Essa palavra feitura, no original grego, o nome dela é poiema. E a ideia da palavra é literalmente o que está escrito, poema, como se fosse poema, como se fosse algo feito por um artesão. Se você pegar um artesão, a beleza do artesão, na realidade, é ele conseguir expressar com as suas mãos, artesão de barro. Tá ligado? A ideia da palavra poema que melhor define é essa. Como se fosse um artesão, não que esculpe madeira. Não aquele artesão que coloca numa tela. Mas aquele artesão que coloca as suas mãos no barro. E quando ele começa, né, se você já viu a fabricação de um jarro, por exemplo, ou de uma escultura, ele pega aquela matéria-prima, meio que sem forma, meio que vazia. E aí ele, com a habilidade que ele tem nas suas mãos, ele consegue retratar de uma forma física e visível aquilo que está na cabeça dele. Aquilo que sai como resultado da criação das mãos é algo que primeiro ele pensou, ele idealizou, saiu de dentro dele. É uma expressão visível de algo até então invisível. Só ele que tinha idealizado. Daqui eu vou fazer uma escultura. E você olha, você que é crítico, você que julga as coisas, né? Pelo plano de vista natural e normal, você olha e diz, como que pode sair alguma coisa tão valiosa de um punhado de barro e algumas gotas de água?
Mas a beleza e o valor da obra de arte não está contido nela própria. Está contido na assinatura do autor. Você pode pegar uma estátua belíssima, extraordinariamente belíssima, perfeita, sem defeito, mas sem desmerecer você. Se você colocar o seu nome embaixo, vai valer no máximo 10 ou 20 mil reais. Mas se você pegar um pedaço de madeira ou um pedaço de mármore, se Pablo Picasso bater 2 lados dela, ou jogar ela no chão, ela cair e rachar, e colocar ela em pé, vai valer milhões. E o texto diz, coloca ele na tela, por gentileza, porque nós somos a feitura dele. Nós somos a representação física e visível da cabeça de alguém, com todo respeito, mas é a melhor frase que define, de alguém muito doido, irmão. Porque só sendo muito louco para investir em pessoas que não valiam nada, para restaurar pessoas que o mundo despreza, para pagar um preço tão alto, irmãos, simplesmente para ter aquelas pessoas perto dele, aonde na realidade nem você queria estar perto de algumas pessoas. Mas se isso lhe serve de consolo, Deus não é você. Muitas vezes Ele não pensa como você, e graças a Ele, Ele não age como você age. Nós engloba todos. O mesmo grau de importância que você tem, aquela pessoa hoje que está no mundo, ela tem o mesmo real valor para Deus. O sangue que desceu naquela cruz foi para pagar o preço daquele pecado. Na realidade, o preço do pecado dele já está pago. Ele já tem acesso à nova vida. Na realidade, ele já não deve mais nada. Mas por que ele ainda é cobrado pelo preço do pecado? Porque você está dentro de 4 paredes, confortável debaixo de um ar-condicionado, e simplesmente não expressando aquilo que Deus pensa a seu respeito. Você veio para essa terra para cuidar de pessoas. Na realidade, irmãos, o texto diz que nós somos feituras dele. Nós somos a expressão física de um pensamento de Deus. Nós somos a expressão, a ideia, nós somos a igreja. Só tinha judeu, gentio, mas nasceu a igreja. A manifestação física e visível do Deus encarnado. É como se nós somos o corpo de Cristo. Ele está hoje lá como cabeça, mas nós somos a representação dele. Hoje, na realidade, irmãos, você precisa entender e aceitar de uma vez por todas. Jesus, ele está voltando. Ele voltará. Ele virá. Ah, não importa. Ele virá. Cara, como a gente precisa entender isso. Nós estamos muitos, e muitas vezes nós nos conformamos muito com aquilo que nós recebemos e ganhamos. Isso é uma maravilha, irmãos. Viver o melhor que Deus tem para nós é algo extraordinário, é algo sem preço. Já imaginou você ter saúde, paz, alegria, prosperidade e muitas coisas? Já imaginou? E você já tem. O que a igreja precisa, na realidade, é deixar de ser um pouco egoísta. Às vezes nós batemos no peito e estamos conformados com a situação que nós vivemos. E se estamos conformados, e se estamos inconformados com alguma coisa, é porque aquilo está indiretamente lhe afetando. E aí você sai da sua zona de conforto, vai orar, jejuar, procurar ler a Bíblia, declarar a palavra, porque você está sendo afetado com alguma coisa. Agora o que nós precisamos de uma vez por todas é enxergar e abrir os nossos olhos. Nós precisamos de empatia.
E isso só vai ser aguçado dentro de você. Você só vai perceber que isso foi aguçado dentro de você quando você olhar para alguém na rua. E aquela situação que ela está lá, seja ela qual for, ela começar a incomodar você. Enquanto a situação de pessoas não começarem a incomodar a sua vida, você ainda está na sua zona de conforto. E essa pregação serve para mim também. Nós somos feituras dele. E nós fomos criados nele. Não apenas para vivermos uma vida piedosa e tranquila, e uma vida extraordinária. Mas o texto diz, para nós fazermos boas obras, as quais Deus preparou de uma forma antecipada, para que nós andássemos nelas. A pergunta é, você está andando? Você está andando em prática de boas obras? Ah, mas eu não sei o que fazer. Sabe sim. Ah, mas eu não sei quando fazer. Sabe sim. E para alguns de nós que estamos aqui sentados, hashtag fica a dica. Já era para estar fazendo faz tempo. E você ainda fica se ocupando ou preocupando com coisas do seu passado, que só serve para ficar no passado, atrapalhando a sua vida no presente e impedindo você prosseguir para o futuro. E o mais legal de tudo, sabe o que é? Adivinha? No final, sempre é culpa de Deus. Porque você não tem a coragem de admitir que você precisa mudar. E que você precisa, na realidade, dar um basta nessa situação. Porque sem ela, sem o seu posicionamento, você vai continuar na situação que você está. E se eu levantar 10 pessoas para orar por você, não serve de nada. Por quê? Porque o número é pequeno, né? Vamos levantar 20 então. Vai servir de quê? Nada. Porque você não está afim de fazer. Não sei para quem foi que eu disse isso. Mas vamos voltar para não perder a linha de raciocínio. O texto é algo maravilhoso, ele diz, somos feituras dele. Nós somos criados nele para a prática de boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos dela. Baseado nesse texto, né, tem algumas definições da palavra ideia, que eu procurei na internet, e eu achei legal essa daí. Coloca a primeira definição da palavra ideia, por gentileza. E agora vamos entrar no assunto propriamente dito. A ideia que deu certo. Primeira definição da palavra ideia. Ah, não está ali. A palavra ideia, quando você extrai ela do latim, ela significa ideia. Ela é originária do latim, mas a raiz dela é da palavra grega ideia. É a mesma palavra, né, não? Latim e grego só muda a acentuação. E essa palavra ideia, ou ideia, ela faz referência à aparência ou à forma de algo. Associando-se ao termo indeim, sob o princípio filosófico, né? A capacidade que você tem de raciocinar e pensar, filosofia, a beleza do pensamento, e você tem muita inteligência, não é não? 2 amém só, pelo amor de Deus. Muita capacidade de raciocínio e intelecto você tem. Por aquilo que alguém vê ou visualiza. Pode-se dizer que quando falamos em termo ideia, estamos comunicando que nós conseguimos observar algo a partir da nossa reflexão ou análise. Segundo a definição da palavra ideia, por gentileza, a palavra ideia tem a sua origem no grego ideia, que significa protótipo ideal. Literalmente, aparência ou forma. De ideim, que por sua vez significa ver. O vocábulo é utilizado em 2 acepções, como sinônimo de concepção e conceito, ou, em um sentido mais amplo, como expressão que indica a existência de intencionalidade. Eu amo essa palavra, intencionalidade.
A terceira definição é apenas um resumo. Na minha concepção, a melhor definição da palavra ideia é uma construção mental de algo que você deseja tornar concreto. O processo de idealização antes da construção. Juntando todas essas informações, coloca a primeira, por gentileza. Observável do latim e tal, e pá, aquilo outro. Pode-se dizer que quando falamos em ter uma ideia, estamos comunicando que nós estamos observando algo. A ideia, na realidade, é que Deus ele teve uma ideia extraordinária. Deus ele olhou a história da humanidade. Deus ele olhou ela dentro da eternidade. E se você for estudar do Gênesis ao Apocalipse, e você está no meio dele, literalmente no meio porque você é a igreja, do Gênesis ao Apocalipse, é como se Deus estivesse organizando cada passo da humanidade. Deus não estava direcionando propriamente dito, mas Ele estava cuidando, organizando, colocando cada coisa no seu lugar. E Deus, como supremo, extraordinário arquiteto do universo e de tudo que nele há, Deus ele coloca cada coisa, cada peça no tempo certo, para fazer a coisa certa. Ele analisa absolutamente tudo, e é como se ele colocasse os heróis da fé no tempo certo. É como se ele colocasse as pessoas da igreja primitiva no tempo certo. Ele tem uma ideia, ele consegue ver. E a manifestação da realização das coisas é simplesmente a expressão física e visível daquilo que está na cabeça do próprio Criador. Está dando para você entender? Deus, onde eu quero chegar? Primeiro ponto. Você, aqui sentado, para bugar a sua mente e acabar de vez com o complexo de inferioridade que existe sobre você. Você é uma ideia do Criador que deu certo. Se você fosse inútil, incapaz, desprezível, ou qualquer algo relacionado a isso, você não estaria aqui. Ou você acha que você ia sair de casa num domingo pela manhã para ouvir que você pode, para ouvir que você não é derrotado. Você pode fazer. Você na realidade está aqui nessa terra ainda porque tem muito a ser feito. Deus ele teve uma ideia extraordinária e ele separou você para essa última estação da igreja na terra. E nenhuma das pessoas que estão aqui presentes, muito menos daquelas que chegarão, nenhuma delas vai ficar de fora desse importante negócio, que é se mover nos dons, cuidar de pessoas e propagar o reino, se você não quiser. Se você quiser ser participante dessa última onda do pregar o evangelho, dessa última onda do envolver-se com pessoas, nada, absolutamente, pode deixar você de fora. Ou você acha que Deus ia enviar Jesus para consertar algo dentro da eternidade, como foi pregado na quinta-feira? Jesus ele veio para consertar algo espiritual e resolver isso de uma forma eterna. Aí você acha que você é tão insignificante, mas tão insignificante, ou que você é tão desprezível que você não possa fazer nada? Se você fosse incapaz, se você realmente fosse uma pessoa que não pudesse fazer ou ser alguma coisa, nem aqui você estaria. Você estaria em casa, na praia, nesse exato momento, em qualquer outro lugar. Mas Deus te tirou de casa para dizer a você de uma vez por todas: abra seus olhos, para que você possa enxergar quem você é, para que você nasceu, o motivo pelo qual você ainda está aqui na terra, e para você ouvir uma frase que você precisa ouvir: Deus conta com você. Na cabeça de Deus,
ele sabia o que ele estava fazendo. Quando projetou você, de forma individual. Cada um de nós, irmãos, é a expressão mínima, micro, de uma ideia maior. Todos nós somos um corpo. Todos nós somos membros de um corpo. Individualmente falando, somos peça desse extraordinário quebra-cabeça. E a beleza de toda a unidade, né, a gente já falou sobre isso, são as nossas diferenças, irmãos. Se todos nós fossem iguais, não seria muito legal, não. Porque você não queria ser igual a mim. Patrícia que o diga, né, não? O mais legal, irmão, de absolutamente tudo isso que a gente leu, né, os conceitos de ideia, depois você pode pegar com o pessoal da mídia se você quiser, é algo legal de ser observado. Muitas das vezes uma ideia, quando ela está sendo formulada, pessoas não dão a mínima por ela. Quando aquele louco tentou organizar o pensamento para fazer a eletricidade, a galera tirava onda com a cabeça dele. Foram mais de 3.000 tentativas. Ninguém sabe, na realidade, quantas tentativas foram. Mas uma ideia, na cabeça de um louco. Porque muitas vezes é assim que você é chamado, quando as pessoas não compreendem você. Porque a palavra loucura significa algo que não pode ser compreendido. As pessoas não conseguem compreender e taxam louco. Você já imaginou, irmãos? Se for assim, Deus é o maior louco de absolutamente toda a eternidade. Tem pessoas que você não dá nada por ela. Tinha um cara dentro de um calabouço, e quando chegou o momento certo, o rei disse, Faraó, vai chamar um cara desprezível e esquecido chamado José. Vê que ideia louca. Faraó era muito doido, velho. Colocar um preso para governar o Egito e ser o segundo homem abaixo dele. Vamos analisar outra ideia estúpida na Bíblia, porque é muito louco, não é não? Ó, Noé, constrói aí uma arca, na medida que eu te disser. O cara passou 100 anos carregando a visão, trabalhando nela, não se desviando dela. 100 anos construindo um troço que na realidade ele nem sabia o que era, só sabia que ia salvar a vida dele. E quando a galera passava durante 100 anos olhando aquele troço, ridicularizavam ele, tiravam onda com ele, porque ele estava construindo algo, dizendo que vinha chuva, dizendo que vinha um dilúvio no lugar onde nunca tinha nem chovido. Que troço é chuva? É alguma coisa que um dia vai matar você. Era o que Noé dizia. E a galera, meu irmão, você é louco. Você não tem a mínima ideia do que você está fazendo. Isso sou eu que estou dizendo. Mas a verdade, irmão, é que às vezes as ideias que nós temos, né, as inclinações que nós temos de Deus para fazer e colocar em prática, não precisa nem, na realidade, você saber o que é. Só precisa você fazer e pronto. Ou você acha que é absolutamente normal quando nós impomos as mãos sobre pessoas? Aparentemente falando, não existe nada demais. É apenas uma mão que é colocada sobre outras. Mas no rema, na matéria doutrinas básicas, você vai aprender o real significado dessa matéria, dessa parte, imposição de mãos. Existe algo que é transportado de uma vida para outra pela imposição das mãos. E somente quem recebe sabe o real significado daquilo. O que é que eu estou dizendo? Estou mostrando um exemplo de coisas que Deus ele vai fazendo e vai organizando, que você muitas vezes nem se percebe. Mas o mais legal de tudo, irmãos, é que você é uma ideia que deu certo. Nunca se esquece de duas coisas. 2 tipos de sentimento não podem existir na sua vida.
Um deles é o que aflige muitas pessoas. É a questão da inferioridade. As pessoas, elas se sentem muitas vezes indignas de receberem alguma coisa ou de serem enxergadas de alguma forma. Mas o segundo sentimento é até maior, mais crucial do que o primeiro. É a soberba. Às vezes, nós nos sentimos indignos de ser usados por Deus por alguma coisa. Ou de ser taxado por alguma coisa. Eu não sou justo, alguma coisa nesse sentido. Mas às vezes a gente não se acha digno de ser usado por Deus nos dons, ou na pregação na palavra, ou qualquer outra coisa. E esse tipo de pensamento sobre a sua vida não pode existir. Porque a Bíblia diz que você é sacerdócio real, povo eleito, ministro da reconciliação. Deus conta com você. Pessoas serão impactadas na rua pelo que você carrega. Então você é capaz de pregar o Evangelho. Porque a beleza dessa obra não é nem sua. A beleza dessa obra, da pregação do Evangelho, dos milagres, prodígios, maravilha, pessoas se convertendo, a beleza da obra que nós iremos construir na vida de pessoas é por causa do Autor e Consumador da nossa fé. Mas quando você começar, e você será usado nesses últimos dias. Nesses últimos dias, Deus conta com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entende de uma vez por todas. Como eu falei, a Bíblia existe 31.100 versículos. Aproximadamente 8.810 promessas. 85% dessas promessas é diretamente relacionada de Deus para o homem. E muitas das vezes, nós precisamos gastar muito tempo tentando fazer com que a igreja entenda quem ela é e o que ela pode, quando a Bíblia já falou. E a gente passa tanto tempo tentando motivar e incentivar você e colocar você para frente. É engraçado que quase todas as ministrações estão tentando impulsionar a igreja para frente. Aí vem o diabo com uma frase só. Derruba os 31.100 versículos. Você não pode. Não vai dar certo. Você não vai conseguir. Uma frase derruba as 31.100 afirmações de Deus para o homem. Por quê? Porque na maioria dos casos, você não considera Deus. Porque se você considerasse Ele e o que está escrito, você não daria nem ouvido a outras vozes. Quando você começar a ser usado nesses últimos dias, e eu não estou falando aqui para um só, ou para outros, né, que a gente já sabe que será usado. Todos. Tu já imaginou, irmãos? Todas essas pessoas que estão aqui presentes nesse exato momento, se elas conseguirem enxergar que aquilo que Deus tem para elas é a mesma coisa para todo mundo como igreja, só apenas a colocação de um de cada parte, o tamanho daquilo que a gente iria fazer nessa cidade. Todos precisam enxergar. Todos precisam se enxergar da mesma forma. Todos precisam entender de uma vez por todas. Cara, Deus conta com você. E quando você começar a ser usado nesses últimos dias, dos últimos dias, quando você começar a ser usado nesses últimos dias, dos últimos dias, quando você começar a ser usado com palavras de sabedoria, palavra de conhecimento, pregação do Evangelho, milagres, curas, ressuscitar mortos, expulsar demônios, curar câncer, levantar aleijado, tudo isso está disponível para a igreja, para aqueles que creem. Mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando isso começar a acontecer, porque vai.
Se você não quiser ou não crer, você vai ficar de fora. Mas eu vou perturbar a cabeça do capeta. Vai ser uma doideira geral, irmãos. Na realidade, a gente já começou, né, não? Porque se você faz parte de uma conexão ou tem uma na sua casa, já começou o rebuliço. Hashtag fica a dica, né? Para aqueles que são líderes de conexão, com certeza você ora pela rua que você mora, né, não? Ou pelo prédio que você mora. Faz isso de manhã. Você está fazendo isso, não está não? Faça. Porque começou uma boa obra. E ela não vai parar. Voltando ao assunto. Quando você começar a ser usado nos dons, quando você começar a ser usado em absolutamente tudo aquilo que ele projetou para você, porque o texto é claro, ele teve uma ideia, e ele concretizou essa ideia quando ele fez você. E ele projetou você e ele disse, espera aí, eu não vou colocar agora, porque senão eu vou desperdiçar esse potencial lá na antiguidade e eu vou deixar para os últimos dias. A ideia é mais ou menos essa. Cada pessoa do corpo de Cristo, da igreja, desses últimos dias, elas foram escolhidas. Porque o texto de Efésios, a gente já viu isso. Ele nos predestinou antes da fundação do mundo, para nós vivermos essa estação da humanidade. E a palavra predestinação aí significa escolha antecipada. Deus escolheu que você viesse neste tempo. Por que você acha que o idealizador de todo o universo iria separar uma pessoa insignificante e desprezível para um dos maiores momentos da história da eternidade? Não tem como. Deus separou você para esse momento. Ele preservou a sua vida até hoje. Ele vai continuar guardando você no meio do processo. Por quê, irmãos? Porque ele sabia que podia contar com você. Você entenda de uma vez por todas. Você é fruto do pensamento da cabeça do Altíssimo. Ele idealizou, o texto diz, é ele que está dizendo, não sou eu. Somos feituras dele. Ele idealizou e ele projetou pensando em algo. Quando Thomas Edison pensou na idealização da lâmpada, é porque ele queria resolver um problema. Aí Deus, sabendo que a humanidade, nesses últimos dias, ia estar cheia de problemas, ele pensou em você. Porque ele, Deus, em Jesus, resolveu todos os problemas. Todos. Agora ele só fez, o único trabalho que ele tem é enviar você como ministro, anunciador da resolução desses problemas. Deus sabia que a humanidade ia estar do jeito que está. Deus sabia que ele precisava contar com pessoas como você é. Ele enviou você para resolver problemas. Problema da cura, problema da escassez, problema da ansiedade, problema da depressão, todos os males que a sociedade carrega. Você tem a resposta para eles. Cara, como tem pessoas que precisam de você? E você está acomodado dentro de 4 paredes. Buscando simplesmente, às vezes, um título ou uma promoção. Como se isso fosse grande coisa. Pessoas estão se matando, boy. E você brigando para
posição dentro da igreja. Simplesmente porque você não entendeu ainda. Não é por nós, é pelas pessoas. Ah, mas eu queria tanto um título. Fica com o meu. Tô nem aí. Quer doar também seu título? Claro, né? Serve para quê um título, se não tiver pessoas? Quando Deus começar a mover você nesses últimos dias, e se mover nesses últimos dias através da sua vida, cara, não deixa a soberba subir para o teu coração. Porque pior do que o complexo de inferioridade é a soberba. Porque em lugar nenhum das escrituras, dos 31.100 versículos, você encontra dizendo que Deus abate o cara que não consegue se enxergar. E preste atenção, Deus não abate a soberba não, o sentimento não. O livro de capa preta diz que Deus abata o imbecil que pensa dessa forma. Dá um sorrisinho para você, para todo mundo achar que não é com você. Não é comigo não, pastor, é com o outro do lado. Fala mesmo para ele, não. Deus abate você, boy, que acha que você é alguma coisa, puxando glória para você, tudo vem dele. As obras, dons, milagres, a Bíblia diz, porque quem foi que pecou? Esse cara ou foi os pais? Jesus diz, não, se aperreia não, tu está preocupando saber, fazer um censo de pecado, tu quer lá saber quem foi aquele outro, não, ó, se aperreia não, a parada é a seguinte, ele está nessa situação para que o nome dele seja engrandecido. Não precisa você fazer entrevista com ninguém não, nem julgar ninguém não, vai lá, opera os dons, deixa a operação dos dons falar por si próprio, deixa o milagre de Deus ser um bênção para a vida da pessoa, e quando tudo tiver feito, se considere como servo inútil. Esse sentimento de que tudo vem dele, nunca pode escapar da sua vida. Que você não seja aplaudido muitas vezes pelas pregações bonitas que a gente faz aqui. A inspiração vem dele. E só vem dele por conta de pessoas. Muitos milagres acontecerão nesses últimos dias pelas suas mãos. Eu acredito numa inclinação da igreja para palavras de sabedoria e conhecimento nesses últimos dias. Sabedoria e conhecimento passado e o futuro. Coisas que pessoas às vezes estão passando e você vai dizer uma frase e elas vão ser libertas. Eu creio nisso. Você liberta instantaneamente. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não temos tempo. Uma frase debaixo da unção de Deus tem um poder extraordinário e vale mais do que a pregação inteira. Jesus simplesmente dizia, vai, tua fé te salvou. Seja curado. Seja conforme tua fé. Uma palavra, dita no tempo certo, traz um resultado extraordinário. Em contrapartida, as porcarias que você fala, traz um dano muitas vezes irreparável.
E eu gostaria muito, mas muito mesmo, que realmente você fosse cobrado quando chegasse no dia do juízo. Por cada palavra frívola que sair da sua boca. É impressionante quanta porcaria a gente fala. Quanta coisa para denegrir o outro a gente diz. Quanto julgamento sai da nossa vida. É impressionante. Parece até que a igreja não entendeu. Não maldize os seus filhos. Não maldize os seus vizinhos. Não maldize o seu trabalho. Não maldize o seu cônjuge, né? Seja ele lá quem vai. Você não conhece, nem precisa conhecer, você também não me conhece. Mas não maldize. Cara, não maldize os seus líderes na igreja. Incluindo o nosso casal pastoral. A gente nem tempo para isso tem. Vocês me amam ainda? Você é a ideia que deu certo. Ele separou você para esse momento. E quando vocês começarem a se mover nos dons, lembre-se, a obra, a beleza e o valor dela é por conta da assinatura do autor. Vamos tomar a Santa Ceia, não? Os diáconos, por gentileza. Ah, não precisa, né? Você já está aí. Então, o louvor, né? Não é diácono, não, é louvor. Só a título de sugestão, nosso pastor fez uma aquisição muito boa dos livros nesse último congresso, né, do Seminário de Verão, sobre os livros de Luciano Subirá, né? E se você não sabia, vai ficar sabendo agora, que todos os livros de Luciano Subirá, né, a gente está vendendo por um preço abaixo do mercado. Não espalha para muita gente não, tá? Porque senão você vai ficar sem. Vai lá, adquire o seu material. Ele está um pouco abaixo do mercado, porque a intenção realmente é abençoar a sua vida. Esse livro aqui, em especial, nosso pastor já leu ele e está extremamente impactado com a vida dele. A vida dele foi extremamente impactada com a leitura desse livro. A Cultura do Jejum. Encontre um nível mais profundo de intimidade com Deus. Ele está custando, num preço muito bom, R$30. Mas se você pagar no Pix ou em dinheiro, ele sai por 25. Apenas R$25. Está muito abaixo do mercado. Isso aqui é mais valioso do que um lanche do McDonald's. E é sério isso. Dentro de cada livro que você adquirir, ainda vem um curso online, né? Que você pode se inscrever para ter um material exclusivo de Luciano Subirá, pagando 25 conto. E já vou dizendo logo, viu? Não adianta pegar um livro e querer fazer 2 assinaturas, porque isso não é de Deus. Ninguém deu amém? Amém, não? Você não é mau caráter. Ninguém disse amém de novo? Você não é mau caráter.
Desculpa aí, mas eu não podia deixar, né? Não seria eu pregando. Então, dentro dessa ideia extraordinária que Deus fez, né, na arquitetura do universo, Ele deixou na minha opinião, um dos maiores memoriais de toda a nova aliança. Não é apenas uma mesa bonita, mas tem um livro que fala, A Mesa que Fala. Eu já li ele. E essa ideia de memorial veio da cabeça de Deus, né? Quando você vai ver as Escrituras, sempre Deus ele tem uma ideia, ele diz para Moisés, não, faz o modelo pelo qual você viu. E chega para Noé e diz, faz pelo modelo pelo qual você viu. Tudo, na realidade, Deus ele vai traçando ideias, mostrando representações invisíveis, né? Visões daquilo que está na cabeça dele próprio. Você é uma representação visível de uma ideia que ele teve. O corpo de Cristo. Cara, só sendo muito esperto, só sendo extraordinariamente inteligente para perceber algo surreal. Ele poderia alcançar muitas pessoas com o próprio Jesus, como ele fez. Mas ele multiplicou esse campo de atuação quando ele multiplicou-se em você. Ele expressou a multiplicação da atuação dele quando ele levantou você dos mortos em Cristo. E ele nos deixou esse memorial, que não é apenas a demonstração física e visível que ele virá. É uma manifestação física e visível de que ele já veio. Mas ele virá, mas ele já veio, mas ele virá, mas ele já veio, mas ele virá, mas ele já veio. Ele já veio, ele virá. Ele já veio e ele virá. Mas uma das ideias da Santa Ceia, uma das representações físicas e visíveis de algo que deu certo, é que você não senta na mesa. Pelo menos os antigos pensavam dessa forma. Você não senta na mesa para comer e repartir o pão com uma pessoa que é inimigo seu. Para ele sentar para comer na mesa com você e fazer com que você pudesse repartir o pão, ele acabou com a inimizade que existia entre você e ele, perdoando seus pecados e fazendo de você uma nova criatura. Eu não sei porquê, mas eu vou falar isso. E a inspiração veio agora e eu não vou ser negligente com aquilo que Deus me sinalizou a fazer. Nesse exato momento você não precisa sair do seu lugar, para não expor você não. Mas você não pode sentar para comer desse pão que representa Ele próprio, nesse exato momento. Se você estiver com raiva de alguém, seja ele quem for, não precisa você sair do seu lugar. Porque a Bíblia diz, nesse momento, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então, ele coma do pão e beba do cálice. Você no seu lugar aí, não vai sentar na mesa hoje sem você liberar perdão, porque isso vai liberar a sua vida, libertar ela. Lembra do que a gente falou? Libertação. É interessante, né? Desde o começo que ele está falando nessa frase, essa palavra, libertação. Você vai ser livre hoje. Fecha teus olhos aí mesmo, sem muita coisa, rapidinho, 2 minutinhos. Digno ao Cordeiro. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado. Em nome de Jesus.
ensina que quando ele estava prestes a ser traído, ele sentou-se na mesa com as pessoas que eram amigas dele, sem inimizade, inclusive com aquele que iria o trair. Ele tomou o pão e disse: como isso? Isso é o meu corpo, que foi dado por vós, em memória de mim. Depois que eles comeram, ele tomou o cálice e disse: isso é o cálice da nova aliança. 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 Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha para outra pessoa que está do outro lado, né, não? Sabe o que você viu agora aí, boy? Você viu um cara que deu certo. Você viu uma ideia que deu certo. Não despreza ninguém. Não se acha superior a ninguém. Não se ache inferior a ninguém. Você deu certo, boy. Ah, mas eu não consegui ainda. Ei, você deu certo. Ah, mas eu ainda vou. Você deu certo. Ele não ia separar você para esses últimos dias. À toa não. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Façam isso em memória de mim.